Que nós possamos render ao Senhor sempre ardente louvor, que nossos corações estejam sempre vinculados a tudo aquilo que nós fazemos, inclusive quando nós consagramos a Deus nossos dízimos, nossas ofertas. Maravilha estarmos juntos. Que Deus nos abençoe. Uma alegria estar com todos, todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Também quem nos acompanha do modo online, são todos também bem-vindos e bem-vindas. Nós hoje estamos com uma estrutura um pouquinho diferente da nossa ordem de culto, porque teremos algo especial acontecendo logo após a mensagem. A igreja tem feito alguns investimentos e entendemos a necessidade de atuarmos de um modo cada vez melhor em diversas áreas, por que não dizer em todas as áreas, mas no aspecto da tecnologia, no aspecto da igreja que mais e mais precisa adentrar e se infiltrar nas modalidades online. Então nós vamos hoje lançar o novo site e também o novo aplicativo da igreja. Então Deus tem nos dado muitas bênçãos e já poderemos usufruir. Então teremos um tempo oportuno aqui, recebendo as instruções desses canais, dessas ferramentas. Queridos, eu quero convidar vocês para voltar os seus olhos. E quando eu digo voltar os seus olhos, porque neste ano nós já entramos nesse texto pelo menos umas 3 vezes. E hoje eu quero novamente retornar a esse texto para que fique bem evidenciado alguns aspectos importantes que definem, muitos rumos e processos do como ser igreja. E eu me refiro ao texto de Mateus capítulo 9, dos versos de 36 a 38. Evangelho de Mateus capítulo 9, de 36 a 38. Convido você para acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus, que neste momento farei. Mateus capítulo 9, a partir do verso 35. Nos diz assim a palavra do Senhor. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos a Deus por este tempo de culto, de louvor, de adoração. Obrigado a Deus porque nós pudemos já declarar com nossos lábios a importância de cantarmos ao Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, porque o Senhor, ó Deus, és digno daquilo que nós podemos oferecer e muito mais, infinitamente mais, porque também infinitamente mais o Senhor faz por nós. Por isso nós rogamos a Ti e pedimos que o Senhor mesmo nos instrua mais uma vez, ó Deus, com base na Tua palavra, instruções que o Senhor tem dado à Tua igreja, que nós possamos, ó Deus, ser fiéis. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje é o domingo que nós teremos também esta apresentação e no culto da noite, logo após o término do culto da noite, teremos a Assembleia Geral da Igreja para apresentação de temas, assuntos administrativos, informações pertinentes ao funcionamento da obra nesse tempo. E falando de funcionamento da obra e o nosso envolvimento com a mesma, eu gostaria de revisitar esse texto para, mais uma vez, deixarmos evidenciado qual deve ser a motivação do nosso coração ao nos engajarmos na obra de Deus. Tanto para passarmos a nos engajar, nos envolvermos, nos comprometermos e servirmos, se porventura isso não esteja acontecendo, quanto também de fazermos o que já estamos fazendo
com as motivações corretas, com a perspectiva correta. De maneira que eu quero tratar com a igreja nesta manhã sobre o tema servindo como Jesus. Jesus, ele é o nosso padrão e o nosso modelo para todas as coisas, e também é modelo e padrão na maneira e na forma como nós devemos servir, né? E nós vamos servir a Jesus procurando fazê-lo como Ele mesmo fez. Então temos aqui nesse texto algumas perspectivas importantes. Nessa compreensão de servirmos a Jesus, é importante entendermos, queridos, eu quero destacar aqui 3 palavras que começam inclusive com a letra C, e a primeira delas é compaixão. Compaixão tem a ver com a sensibilidade que nós devemos aplicar, desenvolver, apurar para com as necessidades que estão à nossa volta. O texto nos diz que Jesus, ele percebeu algo enquanto percorria as cidades e aldeias. Então, se nós queremos participar da obra, nós precisamos percorrer processos, percorrer caminhos, percorrer trilhas. E eu penso que a palavra trilha é melhor do que trilho, porque trilho tem a ver com algo já totalmente definido, que você simplesmente segue sem uma participação no processo. Você apenas se move e se estabelece naquilo que já foi construído. A trilha é algo que vai sendo construído no decorrer do processo e ela admite você administrar distanciamentos, contornos necessários para chegarmos ao objetivo final. E dentro destes contornos que a vida também nos traz, é importante considerarmos isto, e eu penso que é muito válido para este tempo, dentro das realidades que nós temos enfrentado e experimentado, que a vida hoje, ela tem nos colocado diante de alguns contornos que nós não havíamos esperado, né? O que nós vamos viver daqui a pouquinho, essa ênfase e uma exploração maior dos recursos tecnológicos, realmente só foi possível por causa dos contornos que surgiram no decorrer do percurso que a trilha nos apresentou. E nesse percurso, queridos, nós precisamos desenvolver uma sensibilidade para com, principalmente, as pessoas envolvidas no processo. Diz o texto bíblico que Jesus teve compaixão das multidões. E aqui nós temos um ensino importantíssimo. As multidões representam aqueles que ainda não foram alcançados com a verdade do Evangelho. Meus queridos, há uma linha de ensino no Evangelho, nos Evangelhos e no ensinamento de Jesus. E sempre quando você observar e chegar em determinados textos, eles estão conectados. Por exemplo, Lucas capítulo 15. No Evangelho de Lucas capítulo 15 nós temos a famosa, parábola do filho pródigo, além de outras 2 histórias também. A dracma perdida é uma delas. E nós temos que entender, queridos, que o texto ali ele está falando de algo que foi perdido e que precisa ser resgatado. Ou seja, toda a humanidade se perdeu. A Bíblia nos diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, estão perdidos. E quando Jesus olhou para aquelas multidões, para aquelas pessoas, percebeu que elas estavam desgarradas, porque elas não tinham exatamente Jesus e Deus como seu pastor. Então, queridos, eu quero trazer a nossa atenção, antes de avançarmos para as 2 próximas palavras, que o nosso coração, a nossa ênfase, ela precisa estar focada na missão que Jesus realizou e nos outorgou, em Mateus 28, 18 a 20. Alcançar o perdido. Tudo que fazemos em processo, nós vamos ter retiros, teremos renovo, com a graça de Deus, 2022, Queremos começar já meio no começo, E o seu Rosângela, com a graça de Deus, aí retomando os renovos, que são uma ferramenta tão importante para o desenvolvimento da nossa fé.
Mas nós precisamos lembrar, queridos, que o nosso foco precisa ser alcançar os que estão perdidos. Amados, nós muitas vezes nos perdemos em determinados processos porque nos desgastamos com aquilo que não é o objetivo final. E, enquanto povo de Deus, devemos estar unidos para alcançar os perdidos. Apesar de não ter sido proposital a rima, mas é exatamente isso. Unidos para alcançar os perdidos. E se nós não estivermos unidos, é uma condição. Nós vamos dificultar que os perdidos sejam alcançados. Como assim? Jesus, na oração intercessória, em João 17, ele vai dizer: para que o mundo creia que tu me enviaste, antes ele diz que o teu povo, que eles sejam, que os meus discípulos sejam um. Que eles sejam um como eu e tu, ó Pai, somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a unidade, queridos, ela é fundamental. E para que possamos permanecer unidos, nós precisamos trabalhar dentro de um processo bem definido, e por isso eu revisito Mateus 9, porque ele mais uma vez está apontando para nós o que é essencial: alcançarmos os perdidos, termos um coração que bate por aquele que ainda não foi salvo. E obviamente que no percurso, por isso eu usei essa expressão de trilha, nós iremos fazer as outras coisas que fazem parte do processo, de discipulado, de pastoreio, de acompanhamento, porque faz parte do processo. A segunda expressão, a segunda palavra, além de nós termos compaixão, nós precisamos também ter coragem para confrontação. Jesus, nos diz o texto bíblico, que ele foi ensinando e pregando o evangelho do reino, né? Então nós estamos diante ali de uma verdade importante. A pregação, ela tem a ver com confrontação. Mas que tipo de confrontação? Mateus capítulo 4, no verso 17, nos diz: daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então veja, é muito importante nós voltarmos à pregação inicial de Jesus. O que Jesus, quando ele começa, ele inaugura o seu ministério? Evangelho de Mateus 4, verso 17, diz respeito a esse início da caminhada de Jesus. E esse início da caminhada de Jesus nos apresenta um norte, nos apresenta um valor, que nós jamais poderemos, meus queridos, abrir mão. Confrontar para o arrependimento, pregando o evangelho do reino. A pregação de confrontação não é agradável. A pregação de confrontação expõe verdades, expõe fatos, expõe situações, e as pessoas não gostam de ser expostas. Imagino que todos nós não ficamos confortáveis quando porventura somos expostos a determinadas coisas. Mas nós não podemos, meus queridos, nos omitirmos. Nós precisamos continuar pregando. E eu gostaria aqui de fazer um alerta importante. Vivemos um tempo em que a mensagem do Evangelho, a mensagem que está sendo pregada, ela precisa ser muito bem pensada, analisada, por causa das palavras, das considerações. Alguns cuidados realmente eu entendo que são necessários, mas nós precisamos continuar dizendo que pecado é pecado, irmãos. Porque o que está acontecendo hoje é que você não pode mais chamar pecado de pecado. E essa palavra, só o fato de eu usar isto, hoje já ofende o mundo. Queridos, é importante nós entendermos o seguinte: Paulo chega em Atenas, famosa Atenas, até hoje, mas naquela época muito mais. Um lugar extraordinário. E ele vai então andando por aquelas ruas, e ele encontra ali o altar ao Deus desconhecido, porque a religiosidade deles era tão apurada
que eles tinham a preocupação de esquecer de algum Deus, esquecer de alguma divindade, e vai dar um problema para nós, né? E Paulo sabiamente olha para aquele altar e vai dizer, é a respeito deste Deus, porque vocês ainda não conhecem o Deus verdadeiro. E aí ele fala sobre Deus, ele fala sobre a criação, e o povo vai aceitando. Mas é interessante quando a gente olha lá em Atos 17, que existe uma reação diferenciada quando ele fala sobre Jesus e a ressurreição. E aí diz o texto ali que quando Paulo fala sobre Jesus e a ressurreição, o que acontece? O povo se dispersa, as pessoas ficam ofendidas. Hoje, meus queridos, no mundo de um certo modo, as pessoas elas aceitam bem falar sobre Deus, está na moda falar sobre espiritualidade. Apesar de alguns lugares isso ainda não ser tão evidenciado, mas até mesmo na academia hoje se aceita a ideia de uma espiritualidade, que existe um elemento espiritual que não consegue se explicar muito bem o que é, mas que nós temos que prestar atenção porque existe. Agora, quando você fala sobre Jesus, quando você vai dizer que a pessoa que falta, né, para resolver esse problema da espiritualidade é Jesus, aí as pessoas se ofendem. E nós precisamos lembrar que Jesus mesmo disse, sereis perseguidos por causa do meu nome. Então, amados, nós não podemos recuar na pregação do puro evangelho. E quando eu digo puro evangelho, irmãos, eu não estou fazendo aqui uma pregação voltando-se a aspectos saudosistas de uma época. Eu não estou me referindo, meus queridos, a formas, a liturgias, a formalidades. Eu estou me referindo ao conteúdo do Evangelho e da Palavra de Deus, enquanto Palavra de Deus. Nós precisamos confrontar, e confrontação dói, confrontação machuca, confrontação nos expõe, mas a confrontação é necessária para que haja crescimento. Todas as vezes, meus queridos, em que Deus me confrontou, e Ele me confrontou muitas e muitas vezes, sem perder, com certeza, perdendo a conta, tão somente de eu ler a palavra, de eu estar estudando a Bíblia. Tantas e tantas vezes o Senhor me confrontou. Outras vezes eu fui confrontado por pessoas que, preocupadas com o meu bem-estar, mencionaram, pontuaram situações. Olha, presta atenção nisso, tome cuidado com essa postura, mude esse jeito de fazer. Lembro de uma conversa, meus irmãos, dolorida que tive na época com o pastor Silvado, alguns anos atrás, sobre um determinado assunto, e ele foi muito duro naquele momento ali, foi difícil lidar com aquela informação. Fiquem calmos, não era nenhum tipo de queda moral, coisas do gênero, mas de situações que não estão vinculadas à moralidade, mas que nós às vezes acabamos constituindo como hábitos e costumes que não são benéficos. Então, nós precisamos estar dispostos também a sermos confrontados e confrontar o mundo que está perdido. Em terceiro lugar, meus queridos, além de compaixão, além de confrontação, nós precisamos levar muito, muito a sério o terceiro aspecto, capacitação, que é a terceira palavra. Por que capacitação entra no texto? E o texto vai dizer ali que Jesus então percorria as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando, todo tipo de doenças e enfermidades. O curar doenças e enfermidades está vinculado à compaixão, de você atender e se importar com a dor do outro. A confrontação tem a ver com a pregação do evangelho, o qual eu inclusive embasei em Mateus 4:17, quando fala ali sobre Jesus foi pregar a mensagem de arrependimento. Em terceiro lugar, meus queridos, então, a capacitação, porque ensino é diferente de pregação. Ensino é o momento em que você estará aprendendo aos pés do mestre para fazer conforme ele mesmo está nos ensinando. Então nós estamos hoje, graças a Deus, já retomamos, mas isso ainda numa velocidade de acordo com
ao momento que o mundo vive, o momento que nós vivemos aqui também, e estamos retomando aí as oportunidades de capacitação via EBD.3, Escola Bíblica Dinâmica, Discipuladora e Digital. Existem muitas ferramentas, irmãos, hoje. Muitas ferramentas. Eu estava lendo um texto que para nós é um tanto quanto que choca, né? De trabalhos missionários com povos onde ainda nem a Bíblia tem, irmãos. E a sede que as pessoas têm por ter acesso às Escrituras. Nós somos muito privilegiados hoje no Brasil e nós somos muito privilegiados em Curitiba, irmãos. Porque no Brasil existem situações muito caóticas. Mas aqui nós temos acesso a muita informação, amados. Só não aprende quem não quer. Só não cresce quem não quer. Capacitação tem a ver com a missão, tem a ver com a missão. Capacitação, Jesus tanto ele praticou, quanto ele vai dizer para nós: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquei muito feliz ontem no encontro de integração, tínhamos ali 25 pessoas, em torno de 25 pessoas, e muitas delas estão nesse processo de preparação para o batismo. Com a graça de Deus, vamos orar que teremos batismos aí nos próximos meses. Amados, o texto continua lá dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então é um processo de capacitação que não tem limite, não tem data para acabar. Apesar de nós termos um currículo, termos uma estrutura educacional, a nossa formação ela é ininterrupta. Ela tem data para começar. A data para terminar, meus irmãos, não consta no calendário. Por quê? Porque ela coincide com ou o dia da sua morte, que eu espero que você não queira saber, né? Ou com a volta de Jesus. Desde o seu novo nascimento até a volta de Jesus, ou a gente se encontrar com Ele, nós estamos num processo de capacitação, onde eu preciso me capacitar e nós precisamos capacitar as pessoas. Queridos, às vezes nós ficamos imaginando e pensando que eu só posso ensinar, ou só pode ensinar, aquele que já tem muito conhecimento. Aquele que já passou por vários processos de aprendizado. Mas eu tenho experimentado algo muito especial da parte de Deus, inclusive comigo, uma graça dele comigo, que, meus queridos, à medida que eu fui aprendendo, eu já fui passando. Então, é um processo que eu creio que deve ser com todos nós. Eu lembro que 3 meses depois de ter sido batizado, eu fui batizado no dia 4 de abril de 1992. Como resultado da decisão por Cristo, né, do meu retorno para o Evangelho, da minha reconciliação com Jesus, no dia 6 de dezembro de 1992. Eu fui batizado em 4 de abril de 93. Então, confundi aí o ano. Foi em 6 de dezembro de 92, o dia do meu retorno para Cristo, dia da minha decisão por Jesus. E dia 4 de abril de 93, do ano seguinte, eu fui batizado. 3 meses depois, a sala da IBD, da igreja onde eu congregava, tinha ali em torno, naquela época, 40 jovens que frequentavam, e eu lembro que no domingo de manhã nós tínhamos a turma cheia. Isso é inédito, não é? Não é uma coisa especial. Não era uma igreja tão grande, era uma igreja na casa de 200 membros. Então nós tínhamos ali pelo menos quase 40 jovens muito envolvidos no domingo de manhã estudando a Bíblia. E os 2 professores da turma não foram, né? É coisa que não acontece, né? Assim, né? Principalmente no Novo Mundo, isso aí não acontece. Aí o que aconteceu? A pessoa responsável pela escola bíblica, ela fez uma pergunta estratégica. Ela disse assim: gente, os professores não vieram, então eu preciso que alguém conduza. Quem estudou a lição? Quem estudou a lição? Eu levantei a mão, eu havia estudado a lição. Só que daí gerou assim, né,
O Antônio ele foi batizar, foi 3 meses que foi batizado, né? Como é que vai ser esse negócio aí? E aí eu lembro que ela falou assim, Antônio, então compartilha aí o que você estudou e a gente vai aprendendo juntos, né? Irmãos, pensa num camarada que sempre foi tímido para falar, até no particular com alguém eu ficava vermelho. Ficava vermelho só de pensar em falar com alguém. Peguei minha revistinha lá e fui compartilhar aquilo que eu havia estudado. Irmãos, é compartilhar aquilo que você já recebeu da parte de Deus. E eu tenho certeza que todos nós aqui já recebemos algo da parte de Deus. Então, é compartilhar a respeito da fé. E a capacitação, ela é contínua. Nós não podemos parar de buscar capacitação. Não podemos parar de buscar capacitação. Tanto em níveis que hoje nos são oferecidos, guardadas as devidas proporções, eu não entendo, meus irmãos, que os caminhos são iguais para todos. Eu não advogo a ideia de que todo mundo tem que seguir todos os passos e protocolos que existem oficialmente hoje, né? Mas nós precisamos nos expor às possibilidades de desenvolvimento intelectual, cognitivo, mas principalmente, queridos, da palavra de Deus. Urge cada vez mais a necessidade de líderes, de servos, que tenham a capacitação baseada na palavra, que tenham um domínio das Escrituras. Esse foi o referencial de Paulo a Timóteo, no sentido de colocar-se como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não é possível ser um obreiro aprovado sem manejar bem a palavra da verdade. E nos constrange, irmãos, a gente ficar com receio de perguntar numa classe, numa turma de teologia, como nós temos lá na Fabapar, quantos ali já leram a Bíblia, porque a maioria não leu a Bíblia inteira. É angustiante a gente saber que tem pastores que nunca leram a Bíblia toda. O que dirá então, meus irmãos, do público geral? Se eu estou falando daqueles que estão dedicados para algo específico, né, de preparação do Evangelho. Ah, pastor, eu nunca li a Bíblia toda, assim, de capa a capa. Mas, meus queridos, nós precisamos nos expor à leitura da Bíblia e termos noção do que nela está escrito para crescermos mais e mais na fé, porque isso vai fortalecer a nossa fé. Eu já contei para os irmãos, e finalizando a minha fala, o testemunho lá do pastor Renato Gusso, que é professor de Bíblia, de Antigo Testamento, das línguas originais, e ele diz o seguinte: toda vez que ele termina de ler a Bíblia, ele começa de novo, né? E ele lê a Bíblia várias vezes ao ano. Então já perdeu-se a conta de quantas vezes se lê a Bíblia, né? Isso, meus queridos, é fundamental se nós queremos ter saúde. Um crente sem Bíblia é um crente que ficará sujeito aos ventos de doutrinas. E isso hoje está espalhado na internet, irmãos. De mensagens light, mensagens de autoajuda evangélica. Mensagens em que, em vez de usar a Bíblia, né, eu não sou contrário a usar ilustrações, vocês sabem quantas vezes eu uso ilustrações, mas de mensagens que às vezes são baseadas apenas em ilustrações. Apenas baseados em palavras motivacionais. E, meus irmãos, eu conversava com um pastor e ele dizia da característica de uma determinada igreja, e eles assim, quando se prega mais conteúdo, mais Bíblia, a reação é uma, mas quando o pastor dá uns gritos e tal, e aí o povo vibra, aquela coisa toda. Claro que isso tem a ver com característica, tem a ver com perfil, tem a ver, né? Irmão, nós somos batistas, né? Nós somos batistas. E graças a Deus, eu sou feliz por ser, né? Ontem nós, na escola de integração, estávamos falando, no encontro de integração, estávamos falando sobre isso, né? De alguns temas inegociáveis, e dentre esses temas inegociáveis, os princípios batistas. E dentre esses princípios batistas, há
ênfase, né, na interpretação da Bíblia, no estudo das Escrituras, a Bíblia como única regra de fé e prática. Mas, queridos, nós vivemos dias em que, apesar da Bíblia estar extremamente acessível e disponível, nem todos estão acessando esse conteúdo. Então eu fecho minha palavra, amados. Tem um texto na tela lá, Márcio, se puder me ajudar com um texto bíblico para que a gente possa refletir. Isso, 1 Timóteo 4,16. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que você ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Então essa instrução de Paulo a Timóteo, ela é importante porque nós temos que tomar cuidado, meus queridos, no percurso da trilha, nos perdermos consigo mesmos. E é interessante que o Novo Testamento, nós temos ali, por exemplo, o texto de Atos, capítulo 20, Atos 20, 28, né? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos ou pastores, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E aí Paulo vai dizer também a Timóteo, cuide de você mesmo. Deus tem trabalhado comigo esse aspecto, irmãos, porque se a gente não se cuidar, nós ultrapassamos determinados limites que vão comprometer até mesmo o nosso ensino. Então precisamos ter cuidado para permanecermos saudáveis na pregação do Evangelho, na comunicação da Palavra de Deus. Quero convidar vocês a colocar-se de pé para nós orarmos. E guarde no coração essas 3 palavras: compaixão, confrontação e capacitação. Vamos dizer juntos? Compaixão, confrontação e capacitação. Nós precisamos viver essa dinâmica, queridos. Jesus experimentou isso. Foi dessa forma que Jesus serviu, no cumprimento da missão. E eu convido você para estarmos fazendo como Jesus fez. Tendo compaixão para com as necessidades, e obviamente que no centro dessas necessidades devem estar os perdidos, porque foi isso que chamou a atenção de Jesus. A confrontação de não negociarmos os valores, a palavra, o Evangelho, e de também, queridos, buscarmos capacitação. O que uma outra palavra pode ser utilizada é essa retroalimentação, né? Nós precisamos ir para a palavra para ser alimentados e para continuar buscando e desenvolvendo e capacitando as pessoas com a pregação do Evangelho. Quero convidar você a adorar a Deus com essa canção e se posicionar a partir do que Deus ministrou à sua vida. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando
profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Esse cântico ele está muito conectado com o momento que nós vivemos. Eu penso, creio e observo que Deus está sacudindo a terra. Não é verdade? Deus está dando oportunidade de reflexão, de verificação, de confrontação. E Deus está levantando um povo, meus irmãos, para serem os porta-vozes da sua palavra, dos seus ensinamentos. Quem é esse povo? Vocês. Porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Quem é este povo, queridos? Nós, somos nós, a igreja do Senhor Jesus, que tem localmente nomes diferentes espalhados sobre a terra, tem algumas diferenças que não são decisivas, porque o que importa, meus irmãos, é convergência no que é essencial. Palavra de Deus, o Evangelho, vidas sendo transformadas, discípulos. Se, meus queridos, canta batendo palma ou não batendo palma, se o prédio é quadrado ou redondo, se a cadeira é de plástico ou é de madeira, se tem cortina, se não tem cortina, meus irmãos, isso tudo é periférico. O que importa, meus irmãos, é a essência na pregação do Evangelho, de vidas. Jesus, ele não vem pegar templos, ele não vem restituir, ele não vai reformar esse mundo, Jesus não vai reformar prédio, mas ele está reformando vidas, transformando vidas que virão. Eu quero pedir que você se una comigo em oração nesse momento, se apresentando para servir ao Senhor naquilo que Deus te chamar. Pai, em nome de Jesus, sabemos, ó Deus, que nós estamos inseridos, ó Pai, nesta verdade bíblica. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar, ó Deus, as grandezas do Senhor, o amor do Senhor. Capacita-nos, ó Deus. Entendemos que é muito importante buscarmos capacitação e que possamos, ó Deus, não negociarmos e confrontar o mundo que precisa de salvação, bem como, ó Deus, também ter compaixão para com aqueles, ó Deus, que estão perdidos, desgarrados como ovelhas sem pastor. Capacita-nos, ó Pai, e conduza-nos em todo o tempo. Eu peço em nome de Jesus. Amém.